Olá, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Público tem como objetivos realizar debates, sugerir aprimoramentos na legislação que trata desse tema e ajudar na busca de alternativas pela universalização dos serviços de saneamento básico em todo o país. A Frente Parlamentar pretende ainda fortalecer a atuação de empresas públicas de saneamento, sobretudo nas regiões de população mais carente. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, que é o presidente da Frente Parlamentar. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. O senhor poderia começar nos falando um pouco dessa frente, como surgiu a ideia e como é que ela pode ajudar principalmente a população mais carente que está sem saneamento básico. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando sobre saneamento público. Aqui existem duas frentes, uma pelo saneamento e a outra pelo saneamento público. Pelo saneamento público, admitido que o serviço de saneamento seja feito por qualquer empresa privada, porque a legislação brasileira, ela permite todo tipo de associação. Então, o que a gente quer fazer a partir do lançamento dessa frente é exatamente isso. Ganhar capilaridade no debate sobre o saneamento, um debate verdadeiro, para contar a história desde a ditadura até os governos que a sucederam, até Fernando Henrique Cardoso e depois um novo momento na redemocratização, não houve dinheiro para aplicar no saneamento. Seja do ambiente público e do ambiente privado, no ambiente privado. Ou seja, não havia nenhum obstáculo, mas o dinheiro não veio. O que veio foram situações, a exemplo do que aconteceu em Manaus, onde o serviço público foi desmoralizado, entra o serviço privado e os indicadores que lá existem fazem o mundo do saneamento corar pelo o nível de descaso para com a população de Manaus. Isso já tem 20 e tantos anos, 25 anos mais ou menos. Então é essa discussão premente que precisamos fazer no país. E as empresas públicas nesse processo são fundamentais na visão do senhor, né, deputado? Sem empresa pública, o saneamento não chega no mais pobre. Não chega. Por um motivo básico. O lucro não coaduna com a universalização. Mas todo mundo tem que pagar a conta da água, da energia. É o que se diz. Ai do povo que não tem emprego, ai do povo deprimido economicamente que anda nas franjas da sociedade, se não fosse o Bolsa Família, se não fosse uma política pública. A universalização só vai chegar a partir da presença da política pública. Porque se depender da iniciativa privada, ela busca o lucro, mesmo que sem ele ela não pode existir. Então, não é uma palavra contra a iniciativa privada, mas a universalização neste país só vai acontecer se o serviço público e a política pública interagir. Perfeito. Deputado, o marco do saneamento, ele sofreu algumas modificações agora. O senhor entende que agora ele está pronto para ajudar nesse processo ou ele ainda precisa de alguns aperfeiçoamentos? Vamos começar pela Lei 11.445, que é a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento de 2007. Essa lei dispunha de tudo que precisamos até hoje, ela é atual até hoje. Ela não fazia medo a ninguém. Portanto, ela foi feita a partir daquelas conferências setoriais que se fazia município, território, estado e união. Ou seja, o povo brasileiro participou. Daí nasceu o Ministério da Cidade, que trata do saneamento. Observe como a coisa é casada. E, sem sombra de dúvida, na minha cabeça e daqueles que querem o melhor para a sociedade, o Brasil é signatário da ONU. A água deixou de ser mercadoria há muito tempo. É um direito universal do ser humano, da dignidade humana. Portanto, ela não pode ser tratada como mercadoria. Então, é política pública que vai colocar lá onde a iniciativa privada não vai aparecer nunca, porque não haverá lucro. Então, é essa disposição que nós temos de falar desse jeito, com capilaridade, com um plano de trabalho estabelecido, para que as 5 regiões deste país
conheça profundamente o que significa saneamento público. Tinha uma limitação de 25%, né, de que nas PPPs, pelo menos 25% das empresas tinham que ser do setor privado. Essa limitação foi retirada. Isso facilita muito o processo? Facilita, porque a empresa pública ela não tem medo de competir com a empresa privada. E o Lula abriu, vocês podem vir. Que ela não tem interesse, né? Onde é que está o dinheiro para o investimento em saneamento da iniciativa privada? Ele só aparece quando ele compra aquilo que o povo chama de bolacha quebrada. É o investimento público de toda a sociedade brasileira entregue na bacia das almas. Aí ele vem, com a voracidade enorme. E quem fica chupando o dedo e sem água é o povo brasileiro. As regiões que têm maior déficit, deputado, estão no norte e nordeste mesmo? É ali mesmo que está o pior déficit habitacional de saneamento? No caso do Nordeste não deveria. Nós temos o Rio São Francisco e temos aquela peleja que Lula fez a partir do seu segundo mandato, a própria Dilma, antes do golpe, também apareceu e investindo para que o sertão, mesmo que não possa virar mar, tenha água com decência e com dignidade. E ainda precisamos terminar esse investimento tão caro para nós. O Norte tem muita água, é quem tem mais água. Ok. Deputado, prevenção, está faltando um pouco de visão de longo prazo para o Brasil, porque prevenção é você evitar as doenças, né? Saiu um estudo agora recente do Banco Mundial dizendo que R$1 investido em prevenção, você economiza 10 em gasto com saúde depois. E saneamento básico é prevenção na veia. Está faltando essa visão? Tá faltando essa visão. Naquelas áreas mais conurbadas dos grandes conglomerados urbanos, aquele que vive numa fragilidade muito grande, ele está nas piores condições topográficas de relevo, está nos morros das grandes cidades e está em locais nas margens de rios, de riachos, onde existem todo tipo, toda sorte de dificuldade de você chegar com o próprio saneamento. E quem leva é o público. Nesses lugares, o privado não aparece, ele foge. Então está aí. Nessas regiões, quem perde mais é o homem do campo, onde ele tem um saneamento muito mais barato, independente do tamanho das suas comunidades, porque existem tecnologias simples, como uma cisterna que recebe água da melhor qualidade da chuva. A chuva trata a água e dá ela de boa qualidade, com práticas muito simples que todo homem do campo domina. Ele tem o seu saneamento, ele tem a sua fossa séptica. Ele pode, inclusive, se quisesse, tratar os efluentes domésticos para voltar para suas leiras, para o seu cultivo, reciclando a matéria orgânica que nós produzimos sem problema nenhum. A China faz isso há milênios. Então, o que falta é o olhar da política mostrando que é preciso priorizar aqueles que mais precisam. O saneamento é o serviço público que mais denuncia a desigualdade. Então nós temos muito problema porque só aparece o dinheiro público. Mais de 100 bilhões vieram a partir dos 2 governos Lula. Depois daí a coisa ficou complicada. A gente já está caminhando para o final, deputado. Deixaria aí 2 minutos para o senhor fazer as considerações finais e falar de algum tema eventualmente que eu não tenha abordado aqui. Olhe bem, nós temos a partir dessa discussão a possibilidade de discutir outras coisas. Nós temos interesse de discutir a construção de um sistema importantíssimo para esse país. Hoje a agricultura, o agronegócio brasileiro, é super importante para o nosso país. E a gente deve muito a ele. Mas a gente tem um débito maior com a agricultura familiar, que é aquela que bota o alimento na mesa. Só que a assistência técnica e extensão rural está sem parâmetro no país. É preciso a gente construir um sistema robusto, à imagem e semelhança do SUS, do SUAS e do SUSP. Então nós estamos aí nessa empreitada para poder criar o sistema único de pesquisa, assistência técnica e extensão rural voltado para a agricultura familiar. Isso vai fazer com que a gente combata a fome gastando menos, porque centraliza o planejamento desse país. Muito obrigado por ter participado com a gente, deputado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta.
Eu conversei com o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, sobre a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico. Se você quiser assistir novamente a este ou outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.